Salve, salve, muito bom dia, iluminados, pessoas da minha mais alta. Olha, eu tenho um respeito e um carinho enorme por cada um de vocês. Me enche os olhos de alegria e contentamento quando eu vejo alunos da primeira série, da segunda série, já com esta visão de, olha, eu estou agoniado, correria está grande porque eu estou terminando meu ensino médio, mas eu vou terminar meu ensino médio com um curso técnico para eu adentrar o mercado de trabalho. Sem falar, gente, que toda semana eu recebo inúmeras declarações de carinho, perguntas, dúvidas, sugestões, tá? Críticas, porque sem as críticas a gente não consegue crescer em hipótese nenhuma. E isso é muito bom, porque eu percebo que vocês estão com vontade. E é por isso que surgiu a minha ideia de pedir as fotos das turmas, envie lá para o meu Instagram, ou quem me tem nos grupos de WhatsApp, coloca lá a foto. E não esqueça de dizer o nome do professor, da professora, né? Da escola. E eu quero fazer esse levantamento, né? No módulo 1, olha nossas turmas. Módulo 2, até o dia da formatura de vocês. E eu tenho certeza que vai ser um dia estupendo. Porque vocês nasceram, não é, para realmente fazer valer. E eu tenho muito orgulho do alunado piauiense. Parabéns a todos vocês. Parabéns a todos os professores, todas as professoras, Secretaria de Educação. E nós estamos, assim, muito felizes em poder fazer parte um pouquinho aí da vida de vocês. Tá? Um abraço aos meus amigos professores, vocês são gentis demais. Já conheci tantas pessoas maravilhosas que eu não vou citar para não cometer erro. Vamos resumir? Vamos. E aí vem já aquele momento de mais questões, tá? Então nós vimos que para Aristóteles, dois tipos de justiça. A justiça que ele chama de universal, tá? A justiça universal e a justiça particular. Nós vamos colocar aqui, coloco só no ponto de você estudar, tá? Então você vai dizer assim, para Aristóteles, ó, dois tipos de justiça. Ele chamou de justiça universal e justiça particular. A justiça universal, ela se refere ao exercício de todas as virtudes. Em um sentido amplo, seria fazer o que é certo. A justiça tida como justiça particular, ela se liga com aquilo que é correto em sentido à divisão dos bens. A justiça distributiva, ela idealiza situações onde duas ou mais partes trocam produtos e consecutivamente recebem algo de acordo com o seu mérito. Como, por exemplo, em uma troca. Um indivíduo vende algo para uma pessoa e recebe algo em troca de alguma forma, seja em dinheiro ou uma unidade monetária que seja proporcional com a quantidade, qualidade e valor que lhes foi concedido. Vocês vão ver muito disso em vários momentos no direito brasileiro. Tá? Vamos restringir só o nosso país, porque é mais fácil de concatenizar as ideias. Vocês vão verificar isso lá no módulo 2, quando estiverem tendo aí a parte introdutória, por exemplo, de direito civil, processo civil, na hora que vocês estiverem lá vendo os tipos de obrigações, né? Tá? Vocês vão verificar que está presente em nossas vidas a todo instante. Certinho? Professor, gostei desse resuminho. A justiça corretiva, meus ilustres, se relaciona com a ideia de corrigir, o nome já diz, uma situação em que exista algum tipo de injustiça. Logo,
ela estabeleceria o equilíbrio. Lembra da outra proporcionalidade, né? Bacana? O equilíbrio entre as partes desiguais por atos voluntários ou involuntários. A aplicação, gente, dessa justiça é aquela que é responsabilidade do juiz. Ele é que vai ser ali são chamados de mediadores, né? É quem toma as decisões de todo o processo. Para Aristóteles, o juiz, ele é a personificação da justiça. Então, aquele que agisse de forma injusta teria a sua punição proporcionalmente com a intensidade de seu ato. Vocês vão ver também a presença de muito disso que nós falamos, né, nesses nossos momentos de aula, desde o início do curso até agora. Direito penal, processual penal, vocês vão ouvir falar muito nesse nome de proporcionalidade. Dei vários exemplos aqui para vocês, inclusive, tá? Olha que resumozinho legal. Sobre a concepção da justiça aristotélica, de uma forma geral, é possível perceber que sua teoria sobre a justiça ele foi um reflexo de um ambiente sociopolítico e cultural, formulando tudo em torno da virtude denominada como justiça absoluta. E esse estudo mostra sua grande importância, com o fato de que mesmo depois de 2000 anos, mantém sua presença na área do direito de maneira espantosa. E aqueles que ignoram essa teoria não estão alheios a ela, pois está muito presente, gente, no ordenamento jurídico. Terminei de dizer, é muito visual, não é? Muito visual. Então, os operadores dos direitos atuais, ao se apropriar desse cenário, né, em sua impessoalidade e intemporalidade. Certinho? Vamos relembrar? Vamos lá? O que é justiça convencional? Justiça substancial, justiça distributiva, justiça comutativa, justiça social. Vamos verificando isso aí tudo. Nós falamos isso em aulas outras sobre o que veio a ser, né? Nós falamos sobre, por um exemplo, o que vem a ser justiça convencional, aquela que decorre da simples aplicação da lei, sendo que a situação concreta se encaixa perfeitamente ao modelo legal. Qual é a substancial, professor? Aquela que decorre dos princípios de direito natural, estando estes descritos ou não na lei. É a justiça chamada de pura, verdadeira e independe da lei, tá? Nós temos a justiça distributiva, seria a sua ideia central, o tratamento comparativo, dar a cada um o que é seu na medida da proporcionalidade. Lembraram aí da proporcionalidade? Não é? Proporcionalidade e necessidade, sendo essa uma função de quem? Do Estado perante a sociedade. Então, grafa esses momentos aqui, ó, que ela é importantíssima. Ela é importantíssima. Ela é importantíssima, tá? Outro detalhe muito legal. Vamos lá. Justiça comutativa é aquela presente nas relações sociais de troca, tá? Olha, vamos deixar aqui um minutinho na tela só para você reordenar aí sua anotação. Eu já volto falando dessa justiça comutativa. É ligeirinho.
Opa, estamos juntinhos. Procurando aqui unir o útil ao agradável, né? A parte técnica aqui funcional do nosso mic, que é o microfone. Apesar de ser escrito MC, é pronunciado mic na língua inglesa, viu? E também um aluno que me mandou uma mensagenzinha aqui no WhatsApp. Professor, dê um minutinho aí para nós copiarmos aqui esses dois últimos, né? Que é a comutativa. Muito bem. Então, você que estava conosco acompanhando cada uma delas. Vamos lá relembrar ponto a ponto, que aqui o importante é você. Nós vimos justiça convencional. O que é que eu tenho que lembrar, gente? Decorre da simples aplicação da lei, sendo que a situação concreta se encaixa perfeitamente ao modelo legal. É óbvio. Nós vimos mais uma, né? Qual foi? Substancial. Decorre dos princípios de direito natural. Aí independe da lei. Só lembrar lá do que é o direito natural, o que é que defendia o justnaturalismo, né? A questão do justpositivismo, críticas ao justpositivismo, que também foi matéria da nossa aula, tá? Mais outra, a distributiva. Ela tem como ideia central o tratamento comparativo, dá a cada um o que é seu na medida da proporcionalidade, sendo essa uma função do Estado perante a sociedade. A comutativa, presente nas relações sociais de troca, sendo que as partes devem dar e receber numa proporção matemática. Uma troca é justa quando os produtos que foram trocados equivalem-se exatamente quantitativamente. Foi o levantamento aí da justiça, né, comutativa. E a justiça social, atualmente muito utilizada, a justiça social, ela se verifica na melhor a distribuição de riqueza pelos membros da sociedade. O objetivo? Dar àqueles que mais carecem as necessidades mínimas de sobrevivência. Esse tipo de justiça vai utilizar nessa redistribuição os critérios de necessidade em relação àqueles que precisam ser ajudados e de capacidade em relação àqueles que poderão contribuir mais para que tal redistribuição possa ser realizada. Segundo o ensino clássico, gente, a justiça explicita-se de três maneiras fundamentais: comutativa, distributiva e justiça geral, social ou legal, tá? Então, de uma maneira clássica, verás a comutativa, a distributiva e a geral, social ou legal. Cada uma com as suas expectativas de aprendizado. Vamos aqui relembrar algumas coisas. A justiça comutativa, ela exige que cada pessoa dê a outra o que lhe é devido, tá? A justiça distributiva manda que a sociedade dê a cada particular o bem que lhe é devido. A justiça geral, social, legal, determina que as partes da sociedade deem à comunidade o bem que lhe é devido. Então, de uma forma clássica, os senhores vão conseguir visualizar essas três, tá? Vamos aqui verificar um primeiro momento onde eu tenho assentado essas ideias. Eu vou pedir ao meu diretor que, para evitarmos aí o teorema de Pitágoras, ele dê um minutinho na tela e vamos verificar quem é o Polo que vai me responder
Muito bem. Professor, eu estou agora em dúvidas, o senhor acredita? Mas é para isso mesmo a resolução das questões. Então, olha aqui comigo, por favor. Qual a classificação de justiça para Aristóteles? Nós vimos que ele, né, vimos vários pensantes que falam sobre a sua obra. Há em Aristóteles duas formas de justiça, que denomina-se de justiça distributiva e justiça corretiva, também chamada de comutativa. Ele fala também da justiça doméstica, relativa às relações familiares. A gente pode inferir que, de uma maneira geral, ele comporta a distributiva e a corretiva, tá? Então, você pode marcar aí como correto aí no seu caderno. Você pode colocar que ainda ele percebe outros momentos. Ele vai falar lá das relações familiares, tá? Ele chamou de justiça doméstica. Mas nós estudamos aqui agora há pouco a questão da justiça distributiva e da comutativa, também chamada de corretiva. Ok? Alguma dúvida até aqui? Vamos ver mais uma questão? Um minuto na tela para pesquisa. Muito bem. Quem me respondeu aí foi o Carlos, né? Ele disse, Carlos Zeus, que é lá de Aroazes, Piauí, né, Carlos? Ele disse ali, professor, essa eu acho que está correta. Carlos, a anterior você entendeu por que está correta, né? Então vamos verificar aqui. O que é a justiça geral, né? Justiça universal ou geral é a justiça em sua totalidade, abrangendo a legislação e a comunidade por ela protegida, encontrando aplicação na vida política, na organização comunitária. Se a lei é uma prescrição de caráter genérico e que a todos vincula, então seu fim é a realização do bem da comunidade. Podemos inferir que a resposta à indagação, não é, feita para a questão de justiça geral, ela de fato encontra guarida nessa assertiva. Tá? Meus parabéns aí, muito bom. E muito bom parafrasear textos, porque você consegue visualizar o que foi explicado e fragmentos do que foi explicado para calcificar isso em forma de análise de certa ou errada. Próxima questão. Um minutinho na tela.
Bom, a finalidade da justiça é a transformação social. É a construção de uma sociedade justa, mas não temos previsibilidades, né? Por um exemplo, na nossa Constituição. Rapaz, esse negócio está todo errado, professor. Como é que eu digo que tem essa pretensão, mas não tem previsibilidade? Né? Tá errado. Tem sim. Eu consigo visualizar, tá? Tem sim. A previsibilidade, gente, artigo 3º da nossa Constituição. Então, eu posso dizer, visar que é transformação social, check. É construção de uma sociedade justa, check. Expressamente com previsibilidade na nossa Constituição, check. É no artigo 3º, check. Tá? Tudo isso aí está correto, igual o posicionamento aí do Carlos Eus. Muito bem. Então, nós temos sim. O que é que diz lá? Vamos verificar o que é que diz? Artigo 3º, ó. Constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos lá. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Olha aí a nossa querida, né, CF. Linda demais. Muito bem. Mais 1 minuto na tela para a resolução da questão. Muito bem. Um dos principais papéis da justiça, o que é? Garantir e efetivar a Constituição. Nela mantém-se os direitos sociais, como educação, saúde, previdência públicas, dentre outros, como forma de o Estado prover a todos uma existência minimamente digna. Então, um dos principais papéis da justiça, obviamente, é este, não é? Muito bem, Carlos. Ele traz esse leque, né? E não é à toa que a nossa Constituição, ela é chamada de Constituição Cidadã. Ela nos trouxe, né, um leque de proteções sociais, né, de manutenção, de proteção daquilo que nós temos de essência mínima de vida para termos dignidade, tá? E é muito bacana essa visão protecionista. Bom, quem afirmou isso
foi o juiz de direito, Dr. Talmi Franklin de Oliveira Júnior. Por isso que está aí entre aspas, né? Um dos principais papéis da justiça é garantir e efetivar a Constituição. Nela mantém-se os direitos sociais como educação, saúde, previdência pública, dentre outros, como forma de o Estado prover a todos uma existência minimamente digna. Tá? Então está correta. Lembrando um pouco da justiça segundo visão aristotélica, vamos deixar um minutinho na tela. O que é a justiça distributiva para Aristóteles? Nós vimos que ele diz que justiça em sentido particular para Aristóteles, né, está ligada à divisão dos bens na sociedade. A distributiva, assim, nos diz que os bens têm que ser divididos a cada um segundo os seus méritos. Se você encontrou isso como resposta correta, que foi o Carlos Zeus, né? Parabéns, de fato está correta. Vamos a mais uma partezinha, porque vamos já relembrar aqui algumas outras áreas. Mais um minuto na tela, por gentileza. O que é a justiça universal para Aristóteles? Pode-se apenas referir que a justiça universal diz respeito ao exercício de todas as virtudes. Trata-se de fazer o que é certo em sentido amplo. Muito bem. Né? Nós vamos continuar, viu, Carlos? Parabéns aí pela sua participação. Várias questões aí com acerto máximo.
Isso é muito legal. Nós estamos naquele momento, né? Hora de praticar, não é isso, meu diretor? Nós vamos estar praticando e a justiça em sentido universal, portanto, ela está ligada a fazer aquilo que é correto, considerando todas as demais virtudes, todos os aspectos da vida. Tá? Então, isso você tem que ter sempre em mente. Então, marcou corretozinho aqui, ó, top demais. Para nós continuarmos o nosso momento de prática, né? Eu tenho que estar relembrando aqui com vocês pequenas informações do ramos do direito, que é para não cair só aquele chutágoras, tá? Então, já responder umas questões, meu diretor vai olhando aí qual é o número do slide que vem aí na sequência de resolução de questões, né? Então, nós vamos estar trabalhando isso, né? Direito público e direito privado. O que é que eu consigo relembrar? Direito público e privado. Então, vamos lá. Se a pergunta fosse, o que é direito público? Qual é a diferença? Né? Colocou lá numa prova isso. Ou para você responder, porque as nossas provas ela tem questões subjetivas, né? E também de múltipla escolha. Aí você iria ser convidado a pensar o seguinte. Na possível distinção, estabelece que... Vamos lá? Que o direito público se refere aos interesses do Estado, tá? E o direito privado se refere aos interesses particulares, de uma maneira bem geral. Então, relações de direito público seriam aquelas relações de direito público seriam aquelas em que o Estado ele é parte e relações de direito privado, aquelas em que ocorre somente entre particulares. Ela é quase correta, porque nós vimos que há um grauzinho a mais que eu preciso relembrar. E eu agradeço aí demais o pessoal de Pedro II pela participação também, tá? O direito público, na verdade, ela regula as relações entre um Estado e outro, a sua organização, seu funcionamento e suas relações com os particulares. Estão regulados pelo direito público o quê? Olha aqui, ó, o leque. Direito internacional, público, direito administrativo, direito constitucional, direito processual civil ou penal. O direito tributário e o direito penal. Pronto. São matérias tanto de interesse público quanto privado, mas cabe ao Estado a competência para tratar de tais assuntos. Então, cuidado com essas informações para não ter pegadinhas, certo? Professor, sendo assim, eu posso dizer que o direito privado ele é um conjunto de normas que regula as relações entre indivíduos face aos seus interesses particulares, olha a palavra da vez, particulares? Sim, tá? Dessa forma, pertence ao âmbito do direito privado, direito civil como direito privado comum e o direito comercial como direito privado especial, ramo originado do direito civil em função de suas características próprias, considerando o direito civil. Alguns autores também consideram como direito privado especial o direito do trabalho e o direito internacional do privado. Nós não vamos entrar nessa seara, porque vai ter momento oportuno para se aprofundar
especificamente aqui, tá? Basicamente, é o que você vê aqui. Direito público. Estado com ele mesmo. Aí tem direito constitucional, administrativo, financeiro. Estado com particular. Aí você vai ter administrativo, penal, tributário, processual. Estado com outro estado. Direito internacional público. O direito privado, aí nós temos direito civil, comercial, trabalho, consumidor e o internacional privado. Esse seria uma visão, né, do que já vimos estudando, gigantes, inclusive, como Miguel Reale já se posicionou e tantos outros, não é, estudiosos. Aí você poderia se questionar a diferença entre esses direitos, professor. Vamos lá. A diferença entre público e privado é que o público lida com questões relacionadas a pessoas que atuam no poder público, servindo somente aos interesses públicos, enquanto que o privado serve aos interesses de particulares, pessoas ou empresas, tudo aquilo que está margeando essa ideia, aí sim, tá? Teria como resumir isso aí? Mas, rapaz, com certeza, certo? O direito ele pode ser classificado em vários ramos, de acordo com o que versa o assunto. Uma primeira divisão, se não a principal, direito público e o que você já viu, direito privado. Tá? Onde direito público estão os seguintes ramos: direito penal, constitucional, administrativo, tributário, processual e internacional. Em relação ao direito privado, temos como ramo civil, comercial. Este é originado do direito civil e do trabalho. Resumindo, podemos definir como, bora lá? Pessoa jurídica, a gente está vendo tanto negócio, relação, pessoa jurídica. Podemos definir como uma entidade que a lei atribui personalidade jurídica, ficando sujeita a direitos e deveres, que são chamadas de obrigações, de forma similar à pessoa natural. Nesse sentido, o Código Civil disciplina em seu artigo 52 que aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade. Também não vamos adentrar a esta seara, porque nós vamos isso aqui vocês vão estudar lá no direito civil e vocês vão verificar como é legal trabalhar cada uma dessas partes, porque você se identifica muito com o que é visto, não é? Com o que é visto no nosso dia a dia. Aí você pode dizer assim, professor, e essas pessoas jurídicas, tá? Eu posso ter, sim, uma visão bem ampla. Vamos lá, ó. Existem algumas classificações da personalidade jurídica. No artigo 40 diz que as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo, e de direito privado. Classificação, pessoa jurídica, direito público, interno e externo, tá? E temos o de direito privado. Ele vai falar o seguinte, que no direito público, as pessoas jurídicas de direito público interno, conforme o artigo 41, podem estar sendo subdivididas em administração direta e administração indireta. Vocês vão lembrar que a administração direta, União, Estados, Distrito Federal e Territórios Castanha, municípios. A indireta, autarquias, inclusive associações públicas, as demais entidades de caráter público criadas por lei, exemplo, as fundações públicas. Mas isso também vocês vão voltar a estudar lá quando nós formos ver a parte constitucional, né? Falar de direito administrativo, tá? Falar algumas situações que possam elencar este conhecimento. Certinho, senhores?
Agora nós vamos aí para o meu diretor, vendo aí o próximo slide de resolução de questões, para a gente voltar a fazer esse momento tão legal, que é computar informações em forma de questões, né? Nosso famoso vamos praticar. Primeiro item, considerando os conceitos do direito. Nós vimos vários deles, né? Cheirinho de prova. Qual que você marcaria? Certo ou errado? E aí eu vou pedir ao meu ilustríssimo diretor, coloque para mim 1 minuto na tela. Muito bem, vamos lá. Considerando os conceitos do direito, julgue os itens que seguem. O direito público apresenta normas que regem as relações em que o sujeito é o Estado, tutelando os interesses gerais e visando ao fim social, enquanto que o direito privado trata das relações jurídicas entre particulares, né? Muito bem. Nós temos aí a resposta com toda a convicção correta. Agradecendo aí o pessoal lá de Pedro II. E também, Carlos, valeu, meu irmão. Parabéns. Tá? O direito público ele é destinado a disciplinar os interesses gerais da coletividade e visa sempre o fim social, alcançando as condutas individuais de forma indireta. É composto predominantemente, gente, por normas de ordem pública que são obrigatórias e impositivas, de aplicação e obediência obrigatória. Tá? São suas principais matérias: constitucional, administrativo, tributário, processual, que é o processo civil e processo penal, e direito penal. O direito público, gente, assim regula a organização do Estado em si mesmo, suas relações para com os particulares e as relações para com outros estados soberanos. A justificativa da resposta, que os senhores, porventura, tenham alguma dúvida. Uma questãozinha um pouco maior, né, exige uma leitura mais apurada. Eu peço ao meu diretor que coloque 2 minutinhos na tela, por gentileza.
Senhores, anotem aí. Nós terminamos de ver o artigo 41 e o 42. E nós estávamos versando sobre direito público e direito privado. O que é a questão que vai me solicitar? Uma questão aqui da FAFIPA, Câmara de Foz do Iguaçu, analista legislativo 2018. Conforme preconiza o Código Civil, as pessoas jurídicas são de direito público, interno ou externo e direito privado. Em se tratando das disposições legais acerca delas, assinale a alternativa correta. Então, são pessoas jurídicas de direito público interno. Aí, lá no nosso artigo que nós colocamos, ele vem dizendo para vocês, isso aí é letra seca da lei, tá? Então, resposta correta. São pessoas jurídicas de direito público, externos, estados estrangeiros, e todas as pessoas que forem regidas pelo direito internacional público, tá? Isso aí é letra de lei, é o artigo, coloca aí, artigo 42, salvo engano. Você pode encontrá-lo tranquilamente espalhado aí por esses códigos. Nesse nós estamos trabalhando o artigo 42. Certinho, Carlos? Então, falou nisso, você já vai lembrar para não errar mais. As pessoas jurídicas de direito público interno são civil e criminalmente responsáveis por atos dos seus agentes, que nessa qualidade causem danos a terceiros, tá? E aí ele diz, olha, alternativa correta. As pessoas jurídicas são de direito público interno ou externo e de direito privado. Ele quer nesse campo de atuação. Última questãozinha, talvez, de hoje, né? Vamos colocar 1 minuto na tela, por favor. Muito bem, para resolver essas questões aqui, nós vimos, né, que nós temos os artigos 40, 41, 42, né, e tomamos por base o CC, Código Civil. Lá ele vem dizendo explicitamente, né, quem são, tá bom? Aí ele diz que não é pessoa jurídica de direito público interno, segundo o Código Civil. Olha, raciocinemos. Não é pessoa jurídica de direito público interno. Olha lá, será que União é interno? Será que Distrito Federal é interno? Será que se estivéssemos falando de territórios, né? É interno. Será que os estados estrangeiros, eles são internos ou externos? Raciocine bem. Tá? Então, quando você for reler essa dica de leitura aí, você consegue captar muito bem, né, que os estados estrangeiros, porque ele pede que não é pessoa jurídica, tá? Não é pessoa jurídica. Você consegue verificar isso lá no artigo 41,
artigo 41 do CC e os seus, né, ilustríssimos. Aí vocês vão ver muito sobre, quando estiverem lendo os códigos, vocês vão ler muito, ouvir falar em alíneas, né, vocês vão ver falar em incisos, vocês vão ouvir falar em parágrafos, tá? Parágrafo único, e nós vamos aos poucos acrescentando também essas informações para vocês se habituarem com a leitura. Na aula de amanhã, a gente volta a comportar o primeiro momento da aula, né, um flashback dessa aula, conteúdo novo, e nós vamos responder mais modelos de questões envolvendo o conteúdo do dia e revisitando habilidades de aulas anteriores. Agradeço a todos pela ilustríssima participação, Pedro II, o último polo a se pronunciar, e o Carlos, lá de Aroazes. Um forte abraço aos demais e até o nosso próximo encontro, no caso, amanhã. Fui.